Então, Pilatos não viu ele culpa alguma e é onde ele lava as mãos. Os soldados, eles escarnecem de Jesus e depois parte para a crucificação. O que eu quero destacar neste capítulo, queridos, é o versículo 7 e 8, que diz assim: E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte, e a multidão dando gritos, olha só, e a multidão dando gritos começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. Porque vem a pergunta que Pilatos faz: que quereis que eu vos solte? O rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Olha só, Pilatos sabia que eles tinham entregado a Jesus só por causa de uma inveja. Porque Jesus estava pregando, estava anunciando o evangelho, a multidão estava dando crédito às palavras de Jesus e os sacerdotes não estavam gostando. Só que os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes a Barrabás. E Barrabás pergunta: que quereis que faça daquele quem chama rei dos judeus? E eles então clamaram: crucifica-o. E Pilatos mais uma vez: mas que mal ele fez? Só que clamavam: crucifica. Então, o versículo 7 e 8 aqui nos fala sobre Barrabás. E quem era Barrabás, irmã Vaz? Quem era o Barrabás, Lúcia Sena? Quem era esse Barrabás, irmã Terezinha? Quem era esse Barrabás, pastor Odilon, pastor Edson Zelinski? Quem era o Barrabás, pastor Valdeci? Quem era o Barrabás, para você que está aí ao vivo nos acompanhando, e você que no outro dia vai ouvir essa palavra? Quem era? O Barrabás, ele era um agitador, que em um motim havia assassinado uma pessoa. Ele havia iniciado uma oposição a Roma. Ele era um agitador. Ele fazia oposição ao governo de Roma por desejar que os judeus se tornassem livres do poder romano. Com isso, o Barrabás, ele cometeu o crime de rebelião. Só que, no entanto, como era costume na festa de Páscoa, Maria Vaz, Valdeci, como era costume libertar um criminoso no período da Páscoa, Barrabás ele foi solto. Pilatos deu ao povo a oportunidade de escolher. Ele foi solto, como diz a Bíblia aqui, sobre o grito da multidão: solta Barrabás. E Jesus: crucifica-o. Assim, o Barrabás ele foi livre, enquanto o Senhor Jesus, que era inocente, olha só, inocente de todas as acusações, permaneceu preso e foi torturado antes de ser levado para a cruz. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que a decisão do povo foi insensata. Antes de ser levado à cruz, a decisão do povo foi insensata, mas ainda hoje, presta atenção, mas ainda hoje a
escola de soltar Barrabás é feita por todos aqueles que desejam continuar no pecado. Isto é, todas as vezes que alguém conscientemente desobedece a Deus, se torna cúmplice da injustiça. O versículo 13 fala assim, ó: e eles tornaram a clamar, crucificam. Aquele povo, eles foram cúmplice da injustiça. Barrabás era um criminoso, Barrabás era um agitador. Pelas leis romanas, o lugar dele era prisão, o lugar dele era a pena de morte. A pena de morte naquela época ali era crucificação. Barrabás merecia estar condenado, crucificado, mas a multidão prefere condenar Jesus Cristo inocente. Quantas pessoas hoje estão preferindo Barrabás do que a Jesus? Cada vez que a pessoa diz não para Jesus, mas ela diz sim ao pecado, ela está tomando uma decisão. Eu não quero Jesus, eu quero Barrabás. E olha só como é que é as coisas. Daqui um dia nós vamos ter a oportunidade de praticar cidadania. E não é que algo semelhante veio correndo, o nome de um, olha só a nossa situação, o nome de um é Messias, e o outro, o principal concorrente, e olha que deve ganhar, hein? Veio da prisão. Que situação a do Brasil, dependendo da escolha. Preparo longo, porque a consequência vai vir. Então, a consequência veio sobre Jerusalém. 70 anos depois daquele episódio de escolher Barrabás, o general romano Tito entrou em Jerusalém e destruiu. Tem escolha que às vezes a pessoa faz hoje e não surte muito o efeito mau, o efeito ruim, o efeito negativo, não. Deus está falando. Às vezes lá na frente é que vem a consequência. O povo, eles escolheram Barrabás. A princípio, tudo beleza. Jesus foi crucificado, Barrabás solto e beleza. Mas 70 anos depois veio a consequência. E agora que o povo de Israel está voltando para Jerusalém, é um dos sinais da vinda de Jesus. Então você está vendo aí o tempo. Vamos orar? Eu quero orar agora por decisão. Você está precisando de tomar uma decisão? Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, a palavra de hoje nos fala sobre decisão. Pilatos colocou na mão de Deus uma decisão. E o Senhor permitiu que Pilatos fizesse isso, colocasse na mão do povo uma decisão importantíssima. Quem é que o povo queria que fosse solto? Jesus, o inocente, o Filho de Deus, estava preso por causa de uma questão de inveja, por pregar, curar, salvar, libertar, expulsar demônios, ou Barrabás, um criminoso? Senhor, a multidão escolheu Barrabás e a consequência veio. Querido Espírito Santo, eu te peço, venha nos orientar. Essa pessoa que tem que tomar uma decisão,
Vem orientar, Espírito Santo. Oriente essa mãe, oriente esse pai de família. Aquele que tem a decisão de arrumar um emprego, aquele que tem a decisão de comprar um carro, comprar uma casa, aquele que vai tomar a decisão de namorar, de noivar, de casar, aquele que precisa tomar uma decisão se continua casado ou se separa, aquele que tem que tomar uma decisão de mudar, aquele que tem que tomar uma decisão de dizer sim ou não ao pecado, aquele que tem que tomar uma decisão de dizer sim ou não a Jesus, sim ou não a Satanás, aquele que tem que tomar uma decisão que poderá mudar a trajetória da sua vida, que poderá mudar a sua história, que poderá mudar a sua família, a sua casa. Abençoa. Pai, daqui uns dias nós brasileiros vamos às urnas e teremos que tomar uma decisão. Quem é que queremos que venha governar-nos? Quem é que queremos que seja o nosso governo, o governo da nação? Meu Deus, espiritualmente eu já escolhi. Eu escolho Jesus para governar a minha vida. Eu escolho Jesus para governar a minha mente. Eu escolho Jesus para governar a minha visão. Eu escolho Jesus para governar a minha fala. Eu escolho Jesus para governar a minha vida emocional, para governar os meus sentimentos. Eu escolho Jesus para governar a minha vida espiritual, a minha vida emocional e, consequente, a minha vida física. Eu escolho Jesus. Querido Espírito Santo, me oriente a cada decisão que eu tenho que tomar, como esposo, como pai, como avô, como pastor, como sacerdote. Abençoa, Espírito Santo, essa pessoa que vai ouvir essa palavra e que talvez ela está chorando, talvez ela está com dor no corpo, talvez ela está triste, abatida, angustiada, desanimada, desesperada. Talvez ela está sem, quem sabe ela está orando, Deus fala comigo porque eu vou tomar uma decisão. Espírito Santo, orienta esta pessoa. E que a primeira decisão seja Jesus. Que a primeira decisão da vida dela seja a decisão de andar na tua presença. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a nação brasileira. Peço a tua bênção principalmente sobre o povo que se chama pelo teu nome, que tem poder em nome de Jesus para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do maligno. Sobre o seu povo, ó Deus, onde o Senhor diz na tua palavra que se humilhar e orar e clamar, o Senhor é Deus para sarar a terra, sarar a nação. Então orienta esta pátria nessa decisão que o Senhor coloque às nossas mãos, porque depois as consequências virão. Senhor, tenha misericórdia. Quem sabe tem alguém nos ouvindo agora que às vezes tem sofrido porque um dia tomou uma decisão errada e hoje as consequências chegaram. Usa de misericórdia e que essa pessoa possa ter a oportunidade de se posicionar em nome de Jesus e mudar tal situação. Pode beber água, querido. Glória a Deus, irmãos. Então, que o Espírito Santo de Deus abençoe você. E quem é que você quer? O Messias ou Barrabás? Então pense nisso. Porque decisão nós temos que tomar todos os dias. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. E olha, um beijo no teu coração.